Olá a todos, o meu nome é André Rodrigues Costa Oliveira. Vamos começar fazendo hoje algumas perguntas bem cotidianas. Quando Paulo Coelho vende milhões de exemplares de seus livros pelo mundo afora, traduzidos em dezenas de diferentes idiomas, estamos diante de um inacreditável fenômeno literário sem precedentes? Segunda pergunta. As discussões públicas sobre a queda da maioridade penal, sobre aumento de penas, modelos carcerários medievais, direitos humanos, se constituem realmente de uma mobilização jurídica promovida pela população e, em especial, pelos operadores de direito? O funk, o hip hop paulista e carioca já seriam a moderna música brasileira, ou seja, seriam a tendência do som contemporâneo do Brasil de hoje? A expansão da junk food pelo Brasil afora seria então a forma de se alimentar rapidamente diante dos novos e assoberbados tempos em que vivemos? E as redes sociais? Seriam a revolução na comunicação mesmo, na troca de informações e na integração entre os seres humanos? E os youtubers? Seriam eles todos gênios carismáticos, gurus de gerações inteiras, os novos Beatles, reis e rainhas de popularidade, popstars, formadores de opinião? E as novas igrejas, doutrinas, religiões com as quais temos nos deparado são realmente o aperfeiçoamento da interpretação de escrituras como uma enorme proposta de renovação da fé? Bom, eu penso que a resposta para todas essas 7 perguntas, veementemente, é não. E, para melhor compreendermos, vamos discutir um pouco de sociologia. A sociologia é uma ciência humana que aborda, observa, analisa e estuda o comportamento humano em função do meio, bem como todos os processos que interligam indivíduos em associações, agremiações, clubes, grupos, ideologias ou ainda instituições diversas. Ou seja, enquanto o indivíduo, na sua singularidade, é estudado em essência pela psicologia, por exemplo, é a sociologia que detém um embasamento teórico e metodológico direcionado ao estudo dos fenômenos sociais, tentando explicá-los e analisando os seres humanos e em suas relações de interdependência. É importante esse conceito. A compreensão das diferentes sociedades e culturas é, sim, um dos objetivos primordiais da sociologia. Nem precisaria mencionar, então, que os resultados da pesquisa sociológica não são de interesse apenas de um sociólogo ou de uma socióloga, abarcando todos os setores da congregação e do convívio humano, desde as relações na família até a organização de grandes empresas, bem como o papel da política na sociedade ou até mesmo o comportamento religioso. A sociologia pode vir a interessar em diferentes graus de intensidade a diversas outras áreas. Dessa forma, fica claro que a sociologia, como todas as demais ciências, almeja explicar a totalidade do seu universo de pesquisa, ainda que essa tarefa não seja objetivamente alcançável. Por essa razão, o conhecimento sociológico, por meio de seus conceitos mais elementares, além de seus métodos, suas pesquisas, suas teorias, pode sim constituir para as pessoas um maravilhoso instrumento de compreensão das situações com que se defrontam na vida cotidiana, das suas múltiplas relações sociais e, consequentemente, de si mesmos como seres inevitavelmente sociais. Pois bem, Paulo Coelho jamais vendeu um único livro por ser um fenômeno literário, até porque não faz, em meu entendimento, a real literatura. Paulo Coelho vende livros porque todos têm como pano de fundo uma abordagem puramente metafísica, esotérica, mágica, imbuída de espírito de autoajuda, maquiada em um roteiro pobre, mas que funciona e acalenta a busca dos seres humanos pelo sobrenatural, pelo mítico, ou seja, pela pseudociência. Já as discussões
públicas acaloradas e muitas vezes demagógicas que temos visto sobre maioridade penal, aumento de pena, modelo carcerário ineficiente, direitos humanos, na verdade, sequer deveriam estar em pauta, uma vez que em países minimamente desenvolvidos já foram ultrapassadas há décadas inteiras. Todos os debates sobre temas dessa natureza derivam da justiça ineficiente, da amarga sensação de impunidade, da corrupção explícita, das ruas inseguras. Enfim, as razões são todas essas e são muito mais sociológicas do que jurídicas. Funk e hip hop no Brasil. Para aqueles que os quiserem chamar, enfim, que quiserem chamar tais manifestações de música, são expressões de entretenimento de populações carentes, inicialmente, que retratam uma realidade dura, porém abordada de maneira alegre e descontraída. Pois é, gente, o que é uma característica inacreditável de nós brasileiros, e que hoje embala noites e mais noites de bebidas, drogas, sexo desprotegido, enfim. Crianças e adultos em todas as classes sociais cantam e dançam com uma felicidade indizível e jamais ouviram falar, ou muito menos escutaram, um Gerson King Combo, um Wilson Simonal, Tony Tornado, entre outros grandes nomes, para perceber que não existe aperfeiçoamento algum em absolutamente nada no que chamamos de música. Plágios mal feitos e que prestam um enorme desserviço à música brasileira, mas afinal, gosto é gosto, né? Sim, junk food, gordurosa, calórica, sedutoramente diabólica para comer em pé, de qualquer jeito, olhando relógios, falando aos celulares, enviando mensagens, não são gastronomia, não geram harmonia de sabores, não geram prazer em se alimentar. Nunca serão gastronomia por motivos mais do que evidentes. A comida tosca existe porque nossas vidas são igualmente toscas e os conceitos de saúde, realização hoje são hiperrelativos. E as redes sociais? As redes sociais não podem mais ser definidas como a revolução na comunicação, na troca de informações e na integração entre os seres humanos. Redes sociais, atualmente, exprimem opiniões ecléticas, é bem verdade, democratizam razoavelmente a informação, o que também é verdade e é muito bom, mas também permitem que pessoas se escondam, vivam uma vida que não existe, aparentem ser o que não são, possuem um patrimônio que não possuem ou características físicas que não possuem, além de muitas vezes incitarem ódios, preconceitos e revelam uma ignorância aterradora, seja quanto ao conteúdo, seja na forma de expressão utilizada. E a língua portuguesa, então, coitada, é a maior das vítimas. Sobre o mesmo tema, há também os youtubers, que ganham milhares de dinheiros em moedas diferentes e exprimem fatos engraçados, mas também bastante imbecilidade, indiscutivelmente, e são assistidos quase sempre por crianças e adolescentes que os idolatram e que choram e se descabelam. O grande dilema é que se os youtubers fossem mais interessantes, ou politizados, ou ainda engajados em prioridades tais como saúde pública, educação, sexualidade, assuntos que poderiam agregar efetivamente valor ao núcleo social no qual eles se inserem e ao público ao qual eles já atingem, lamentavelmente perderiam audiência e perderiam anunciantes e os seus dinheiros. Finalmente, as nossas igrejas, espalhadas pelo mundo. Hoje, o que eu percebo é fundamentalismo, a incitação à violência e à intolerância, o fanatismo burro, aliás, todo fanatismo, na verdade, é burro, a exploração financeira de seres humanos em troca de uma sensação efêmera de paz e de conforto espiritual para suas pobres almas, nesse mundo horroroso e que tem um diabo nos atormentando e tentando arrastar a todos para um dos círculos do tão temido inferno, como nos dizia Dante Alighieri. As pessoas devem realmente ter em conta o pão nosso de cada dia, tanto quanto o Pai Nosso que está no céu, e ajudarem sempre umas às outras. Eu acho que é simples assim. Senhoras e senhores, isso tudo é sociologia pura.
E isso tudo, bem no fundo, não é novidade alguma. Movimentos sociais ao longo da humanidade surgem, se transformam, desaparecem todos os dias, mas não como uma causa que brota do nada, ou como uma planta que insiste em nascer entre as peças de concreto, enfim, surgem como uma consequência de vários cenários interligados e que se alternam desde sempre. Quem tiver a curiosidade de buscar entendimento de fenômenos da vida embasado em suas causas primárias, verdadeiras, provavelmente os compreenderá muito melhor. É ser disso que a observação e a compreensão minuciosa de tais cenários vão nos ajudar a entender o próprio mundo em que vivemos, feio ou bonito, fétido ou aprazível, e com todas as suas idiosincrasias. Iluminaremos o passado e, quem sabe, até profetizaremos o nosso futuro. Abraços a todos.